Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Sindiguardas. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se já é inscrito, vai lá no sininho de notificações, dê um toque lá. E já sabe, né? Fique por dentro, dê um like. Bom, Vilar, vamos começar esse programa com uma notícia muito triste, assim, realmente lamentável, que foi o assassinato do nosso colega de profissão, nosso colega de trabalho, Sim. Marcos Roberto da Cruz, que inclusive ele era do meu pelotão, né? Estaria fazendo 20 anos de serviço na guarda esse ano, em setembro. Né? Bastante companheiro. Nossa, a gente teve uma relação muito boa lá na formação, né? Lá em 2001. Infelizmente, aí se viu vítima da marginalidade. Então, o nosso segmento, né? Teve um ano terrível em 2020. Infelizmente, a gente começa 2021 com uma perda, assim, né, trágica, né? E a forma brutal como foi, né, o homicídio do classe especial. Mas, né, felizmente, nós tivemos aquilo que a gente espera, né, do governo, né, do poder público. Foi a sinergia para trabalhar. Então, tanto os órgãos da Guarda Civil Metropolitana quanto da Polícia Civil tiveram uma atuação ímpar, né? Que resultou já na prisão da suspeita aí de ter cometido esse assassinato, né? Então, apesar da gente estarmos tristes, dada essa tragédia, né, a perda de uma vida aqui, de um companheiro nosso, né, nós temos que felicitar a atividade, né, a verdadeira cooperação entre a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Civil que resultou aí na prisão da suspeita do homicídio, né? Sim, graças a Deus será feita a justiça no caso, né? Sim. No mesmo dia houve um assassinato de um jovem da SAP, né? Da Secretaria de Administração Penitenciária. Acho que Policial foi lá penal? Né? Isso, foi lá do Bairro dos Pimentas que aconteceu isso também. Sim. Tão grave quanto, né? Judiário do menino, judiário do Marcos. Assim, só quem não consegue enxergar a nossa profissão como atividade de risco são os congressistas. Porque o STF já tem uma posição, os tribunais de justiça dos estados já têm uma posição, os congressistas não conseguem enxergar o risco que nós corremos. Aliás, ô Vilar, eu estava lendo o voto do ministro Alexandre de Moraes nessa PEC do Estatuto do Desarmamento, Sim. Quando ele equipara as guardas. Ele coloca dados interessantes nessa decisão, no voto dele. Ele coloca dados interessantes. Por exemplo, tem cidades que a Guarda Civil chega a apresentar o dobro de ocorrências da Polícia Militar. Como é que vai falar que não está correndo risco? Até porque às vezes o efetivo são 3 vezes maior. Né? Então, está fazendo o trabalho da Polícia Militar em dobro. Como é que não está correndo risco, né? Exatamente. Então, assim, talvez, assim, por trágico que seja, talvez isso sirva de alerta para os congressistas. Sim. Nós exercemos uma atividade que o risco de morte é durante o serviço e fora do serviço, que era o caso do Cruz. Ele não estava de serviço, mas é provável que ele tenha sido assassinado porque identificaram ele como policial. Exatamente. Né? Então, em decorrência da atividade, né? Inclusive, acredito que faça jus à indenização de R$100 mil, que é prevista em lei aqui em São Paulo, porque se ele fosse um cidadão comum, teria sido assassinado daquela forma? Acredito que não. Né? Então, o nosso Congresso Nacional precisa acordar, nossos deputados que nos dão apoio continuem dando apoio, os que não acreditam que Guarda Civil é atividade de risco, revejam, porque dá tempo ainda. Isso aí. Márcio, a Polícia Federal ela editou aí umas normas, tanto para formação quanto para EQP, né? E recentemente a Guarda Civil Metropolitana, se adequando a essa nova determinação da Polícia Federal, editou uma norma. Fala um pouquinho para a gente sobre a nova norma. Pois é, Vilar. A portaria número 18 da SMSU, foi editada essa semana, trata do EQP, ajustando o nosso EQP, que era feito totalmente online, às regras da Polícia Federal. O que soa de estranho é que, assim, até 2020, a Polícia Federal aceitava o EQP sendo 100% online. No ano da pandemia, que a gente está tendo aí distanciamento social, algum iluminado da Polícia Federal resolve mudar isso e colocar o pessoal todo mundo em sala de aula, né?
Aí a Secretaria de Segurança Urbana foi obrigada a editar uma norma para se adequar à portaria da Polícia Federal, senão ia ficar todo mundo sem EQP. Sem EQP, sem porte de arma, sem promoção vertical, né? Sim. Então eles editaram lá a portaria número 18 da SMSU de 2021. O que muda em relação à portaria anterior? Jornada presencial em sala de aula. Então são 52 horas presenciais, 28 horas pode ser online naquelas mesmas escolas que a gente fazia lá anteriormente, né? Sim. Em razão disso, o Evandro teve uma reunião lá no Ministério da Justiça, juntamente com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, para pedir uma carência no cumprimento dessa exigência. Porque, veja bem, aula presencial, disparo de arma de fogo, exigindo isso de todas as prefeituras que têm guardas municipais. A gente está em plena pandemia. Aí tem a primeira questão, que é do distanciamento social. Como é que eu vou colocar pessoas na sala de aula para fazer EQP em plena pandemia? Segunda coisa, os municípios tudo quebrado por causa de arrecadação, né? Caiu a arrecadação. Aí o prefeito tem lá umas prioridades na mão lá. Ele vai contratar profissional de saúde, ele vai comprar insumos de saúde ou ele vai comprar munição para dar tiro? Me parece muito claro que ele vai priorizar, né, duas vezes, né? as outras coisas. Exatamente. Então, a FenaGuardas, junto com o Sindiguardas lá em Brasília, pediram uma carência, né? E me parece que o Senasp vai conceder essa carência, eles devem soltar alguma normativa falando que a vigência dessa portaria será, né, adiada. Sim. Entendeu? Mas o que tem por enquanto é isso, que a gente tem que fazer uma carga presencial, uma carga online. Só que agora estamos na fase vermelha, né? Não pode mais ter presencial. Exatamente. Então até sexta-feira tem aula. Segunda-feira não pode ter um aluno na academia de formação sob pena de estar violando o decreto municipal e a norma estadual de pandemia, que é a fase vermelha. 15 dias não pode ter aula. Acredito que o comandante deve soltar alguma instrução interna falando, olha, suspende aulas até que se passe o período aí dos 15 dias previsto em decreto para depois voltar, retornar. Sim. E quando retornar, nós continuaremos fiscalizar para ver se a Academia de Formação e Segurança Urbana está mantendo o distanciamento social, se tem álcool gel para o pessoal usar, né? Se tem as proteções contra o Covid-19, porque não dá para colocar lá o pessoal lá sob risco de contrair a doença e sair espalhando, morrer, né? Com certeza. Márcio, obviamente, por questões da pandemia, principalmente na fase vermelha, né, é inconcebível você colocar as pessoas dentro de uma sala de aula. Tem que haver uma adequação. Nós estamos vivendo um momento que é excepcional. Então, as regras elas precisam ser específicas para esse momento. Agora, teve uma dúvida de um colega que falou assim, olha, eu faço EAD, eu não tenho direito a essas horas? O EAD, ele é uma opção, né? A administração pública falou, olha, você tem que ter 80 horas de requalificação. Uma das opções é você fazer agora, com a nova normativa, X horas no EAD, né? Então, X horas conforme a normativa da Polícia Federal, X horas EAD. Mas isso é uma opção, né? O policial da Guarda Civil Metropolitana, ele pode optar em não fazer, por exemplo, e aguardar um curso presencial. Pode ser feito dessa forma. Ou, por exemplo, se o chefe achar que o guarda tem que fazer EAD mesmo, ele tem lá um monte de máquina lá na unidade dele lá, Sim. Ele escala o colega no dia do plantão dele e fala assim, hoje você não está na atividade operacional, hoje sua atividade é interna, você vai sentar e fazer um cursinho aí. Beleza, está dentro da jornada de trabalho, né? Exatamente. É bom lembrar disso que lá em 2013, o Menezes, quando era comandante, ele soltou uma ordem número 15, que falava sobre a compensação em banco de horas das pessoas que faziam curso EAD. Existia a norma, vigorou por um certo tempo. Aí alguém reclamou dela, porque acho que eles davam 12 horas, né, no banco de horas. E a pessoa deve ter feito um curso de 40 horas e exigiu 40 horas. Esse processo subiu, bateu na assessoria jurídica da SMSU. A assessoria jurídica da SMSU falou assim, é nulo porque não tem fundamento legal, né? Aí tornou nula a ordem de serviço. Sim. Ou seja, quem ganhava deixou de ganhar, né? Exatamente. Então, assim, se não pode recompensar você por fazer o curso fora do seu horário de trabalho, também não pode te obrigar. Não pode exigir. Aí põe o colega lá no horário de trabalho dele lá, dá uma máquina lá para ele, lá faz o login bonitinho lá na máquina lá e deixa ele fazer. Exatamente. Né? A administração disponibiliza os meios para que você faça o EAD. Isso. Né? Isso aí. Bom, Vilar, o próximo assunto do nosso programa Fique por Dentro é uma discussão que a gente tem muito ampla no Brasil inteiro, das guardas municipais, sobre o uso de barba, né, durante o serviço.
Você acha, Vilar, que o uso de barba pode prejudicar em alguma coisa a atividade policial das guardas municipais? Olha, tem aquela discussão, né, da 13.022, que é civil, né? A gente tem a cultura nossa aqui muito forte, né? De, um exemplo, prestar continência, né? Então, tem pessoas que são contra, pessoas que são a favor, né? Eu acho que é inadmissível você prejudicar a vida funcional de um policial porque ele não levantou a mão, né? Não fez isso, né? Então, mas a convivência de forma urbana, ela precisa existir, né? Precisa se regulamentar. Agora, vocês vão ver aqui, nós vamos colocar uma imagem aqui. Essa imagem aqui é de um capitão de um navio da Marinha Portuguesa, né? Esse navio aí está indo fazer uma atividade de policiamento lá na costa da África, né? Então foi feita uma cerimônia lá e tal, e aí eu assisti no YouTube e peguei. Ou seja, a nossa pátria mãe, né, a portuguesa, não reprime um militar que está usando barba, né? Ele é um capitão de um navio de guerra. Com certeza deve ter um conhecimento vasto na área dele, porque senão ele não assumiria essa função, porque ele está no comando de um equipamento caríssimo, que custa milhões de dólares, né? Então, creio eu que a barba não deve interferir no conhecimento dele, na capacidade dele de desenvolver o serviço, né? E a gente está muito preso aqui, é uma questão cultural, né? Nossa, então às vezes a gente vê aí algumas guardas municipais usando barba, a gente vê às vezes manifestações no YouTube, nossa, que absurdo, o cara tá de barba, qual o problema dele estar de barba? Né? Eu acredito que tenha que haver uma regulamentação por a questão de segurança, né? Nós sabemos, se você usar uma barba longa, que permita que alguém agarre você, né, pelo queixo, vai ser difícil você sair. Sim. Como nós trabalhamos com contato com o público, né, você não sabe com quem você está lidando ali. Pode ser só uma informação, como pode ser alguém se preparando para cometer um ato contra você. Né? Então, eu acho o seguinte, que a gente precisa aqui na Guarda Civil Metropolitana começar a discutir essa regulamentação, que é o decreto 40.002, né, que envolve a continência, corte de cabelo. Corte de cabelo, para o aluno guarda, é um corte. Para o aluno inspetor, é outro corte. Tem que muda, né? Será que assim, o corte menos acentuado aumenta a capacidade daquela pessoa de aprender na sala de aula? Porque eu não entendo. É puramente estético. Né? Puramente estético. Né? E nós estamos no século XXI. Sim, sim. Né? Precisa ser revisto isso aí. Bem da verdade, né, Vilar? Realmente, a preocupação dos mais conservadores, que acham que não pode deixar a barba de jeito nenhum, talvez seja a falta de padrão. Eles acham que vai ter um muito barbudo, outro pouco barbudo. Mas dá para estabelecer padrão da mesma forma que estabelece padrão para o cabelo. Você bem disse. Existe um padrão para o corte de cabelo que, inclusive, se estiver fora do padrão, tem a portaria 15 também, que a RDO cobra, né? Se estiver fora do padrão, eu não sei se alguém anda com paquímetro para medir o comprimento do fio de cabelo, mas existe um padrão. E dá para estabelecer um padrão para o uso de barba também. Dá para fazer de forma moderada, dá para estabelecer desenhos de uso de barba, né? E, assim, é uma coisa que, como você disse, puramente estética. Sim. E estética, assim, a gente vai falar de beleza, né? Não dá para falar que a pessoa é mais bonita ou menos bonita com barba ou sem barba, né? Tem isso aí. Né? Agora, a questão de segurança não pode deixar uma barba realmente que atrapalhe o desempenho da atividade. Se alguém te agarrar lá na barba... Não é coisa do brinco, né? A mulher não pode usar o brinco de argola, porque alguém pode pegar naquela argola e puxar e lesionar a colega. Piercing no rosto, né? Isso a gente entende que tem que ser. Agora, uma questão puramente estética, por exemplo, sobrancelha. Nem a portaria nem o decreto fala de sobrancelha. Hoje é moda fazer cortes, né, na sobrancelha. Será que se o guarda fizer isso vai ser penalizado? E aí você vê, atrasar toda a vida funcional por causa de uma coisa assim que é singela. Não tem por que fazer isso, né? Não vai interferir na qualidade do serviço prestado por aquele policial. Eu concordo com você que o decreto 40.002 tem que ser revisto, principalmente porque está ultrapassado, ele é de 2000, né, já se passaram 21 anos, é muito mal redigido, ele reflete a realidade de qualquer órgão militar por aí, da Guarda Civil não. E acho que não refletia lá em 2000, viu? Sim. Né? Quem escreveu, não sei quem foi, mas assim, fez muito mal feito. Então tem que atualizar ele. Uma imposição goela abaixo. Tem que atualizar ele, realmente. E você sabe qual é o risco maior que a gente corre? Nós somos uma instituição em que a nossa
a nossa espinha dorsal é hierarquia e disciplina, né? Então precisa haver a hierarquia e disciplina para o pleno funcionamento da instituição, né? Agora, imagine só que apareça um guarda aí, que estava de licença médica, barbudo, e ele não vai tirar a barba dele. Aí ele vai ser comunicado, né? O agente que está lá fiscalizando, com base na legislação, vai ser obrigado a comunicar. Isso vai parar na justiça. Aí a justiça dá ganho de causa para o guarda barbudo. Como é que fica a hierarquia e a disciplina? Pois é. Né? Desce água abaixo. Sim. Aí vai ter guarda, né? Vão ter profissionais que não gostam do outro e vão começar a se degladiar assim, de forma, né, não muito urbana, vamos dizer assim. Eu olho para você e ao invés de responder o seu cumprimento, toma banho. Porque não dá mais nada. Né? Então, o que a administração pública está esperando para regulamentar? Justamente. Regulamenta. Porque dentro de um regulamento, obviamente que não vai, pelo amor de Deus, né? Não vai pegar um regulamento da KGB, né? Fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas regulamento. Chama o sindicato para discutir. Sim. Né? A gente senta, discute, para chegar numa norma, né? Que seja equânime, né? Então, é só uma questão de, acho que de boa vontade, eu acho. Para a gente evitar um mal maior. Eu acredito. Concordo. Márcio, do dia 1º de março ao dia 30 de abril, é o período que nós temos aí, todos os brasileiros, para a sua declaração de imposto de renda. Né? Tá tendo aí uma confusãozinha com relação à declaração do plano Biosaúde do Sindiguardas. Explica um pouco para nós. Bom, vamos lá, Vilar. O plano de saúde, Biosaúde, na verdade, ele é um plano coletivo empresarial. A Biosaúde, ela tem um cliente, que é o Sindiguardas. Todos os aderidos são uma espécie de, como fosse uma espécie de dependentes do Sindiguardas, né? Sim. Então, como a Biosaúde tem um contrato que é com o Sindiguardas, ela emitiu uma nota fiscal única, que é em nome do Sindiguardas. Sim. E aí envolve todos os CPFs aí. Então, quem teria que declarar esse imposto de renda seria o Sindiguardas. Só que nós somos isentos constitucionalmente do imposto de renda, então nós não declaramos. Dessa forma, por ser um plano coletivo empresarial, não é possível emitir lá o informe de rendimentos individual para cada colega declarar o seu imposto de renda, não por esse plano. A gente consegue fazer isso de que forma? Existe um contrato de estipulação entre o sindicato e o guarda que aderiu ao plano de saúde, né? A gente rescinde esse contrato de estipulação, passa o colega direto para a Biosaúde, para o plano familiar, ele sai do plano empresarial, ele entra no plano familiar, e aí ele vai pagar direto para a Biosaúde o plano familiar, e ele vai poder abater esse valor lá, a porcentagem dele no imposto de renda. O que muda de um plano para o outro? O valor e a faixa etária. No plano de saúde coletivo empresarial, não tem faixa etária. Você pode ter de 0 a 99 anos, o valor é o mesmo. E o valor para o associado do sindicato ele é reduzido. Ele custa hoje R$160 por mês, né? Sim. Se o colega faz questão de declarar no imposto de renda dele o plano de saúde que ele paga, que é o Biosaúde, e ele quiser fazer essa permuta para o plano familiar, ele vai manter as mesmas regras de carência, ou seja, se ele é isento, ele vai continuar isento. Se ele pegou lá a carência de 6 meses, vai continuar pegando a carência de 6 meses, a regra de carência, ela transporta de um para o outro. Isso. O que vai mudar vai ser o valor. Aí eu vou falar aqui alguns valores, né, para o pessoal saber se vale a pena ou não. Na minha faixa etária, de 39 a 43, em vez dele pagar 160, ele vai pagar 294. Para o colega que tem 49 anos, de 49 a 53, em vez dele pagar 160, ele vai pagar 498. Eu acredito que não vale a pena. É um valor muito alto para você reduzir uma parcela do percentual do imposto de renda, sabe? Eu acho que vale mais a pena manter o plano coletivo empresarial, não lançar ele no imposto de renda, do que ir lá para o plano familiar, pagar um absurdo de caro, né? E depois abater lá o que for, que tem limite também, não abate tudo, né? Abater o que for de imposto de renda. Porque, na verdade, não tem mágica, né? Por que o preço é reduzido? Justamente. Porque a Biosaúde, ela elimina, entre aspas, ou diminui drasticamente a inadimplência. Sim. Né? Porque ela manda uma única fatura. Olha, tudo isso aqui custou X do sindicato. O sindicato vai lá e paga. O sindicato arrecada do associado que tem o plano de saúde e paga essa única fatura, né, para a Biosaúde. Não tem mágica. Sim. Né? Então, se você acha que é mais importante
ao invés de pagar R$160, né, por pessoa, você pagar aí 200, 300, até R$400, dependendo da idade, né, da situação, fique à vontade, né? Lembrando você que se você optar por fazer essa troca, não é por imposto de renda agora, é por imposto de renda do ano que vem. 2022. Né? Você vai rescindir agora, os valores pagos em 2021, você vai ter na sua declaração de 2022. Né? Aí você faz a análise, né? Se compensa ou não. A nossa busca aqui é sempre por quê? O melhor produto, pelo o melhor preço possível para o guarda. Sim. Essa é a negociação. Sim. Aí os nossos funcionários já estão orientados. Aquele que quiser rescindir o contrato, é um contrato de estipulação entre o sindicato e o sócio, o contrato pode ser rescindido por qualquer uma das partes, né? Sim. Aquele que quiser rescindir o contrato, manda mensagem, quero rescindir. Nós vamos informar a Biosaúde, você tem o direito de manutenção, de permanecer no plano, né? O direito de permanência, então você pode permanecer no plano, eles só mudam lá de coletivo empresarial para familiar. Sim. E aí o novo valor vem cobrado na sua casa por boleto, por fatura, por cartão, conforme o associado. A sua negociação com a Biosaúde. Com a Biosaúde, isso. Aí pode, né, declarar imposto de renda. É isso aí. Bom, Vilar, nesse último bloco do nosso programa, nós vamos falar sobre a live contra as PECs 186 e 32. No dia 2 de março, todas as entidades sindicais do Brasil convocaram os trabalhadores para essa live, falando basta de retrocesso, basta de abuso de poder do governo contra o trabalhador, né? Basta a PEC 186 e 32 que estão rodando no Congresso Nacional. Você participou da live, Vilar, pode falar um pouco sobre o que foi tratado? Então, o mais importante de tudo é que nós tivemos em torno de 400 entidades que fizeram parte da live, né? E aderiram a esse movimento que é o Basta, né? Então, é uma maneira, nós tivemos a participação de deputados, né, durante a live, né, dos presidentes das confederações, né, se colocar 400 pessoas para falar numa live, ela não termina, né, mas os presidentes das confederações tiveram a sua participação ali. Por exemplo, nós somos filiados, Sindiguardas é filiada à FENAGuardas, a FENAGuardas é filiada à CONACAT, né, que é a Confederação dos Trabalhadores com atividade típica de Estado. Com atividade típica de Estado. Então, a importância da união das entidades para poder fazer frente ao governo. É óbvio, né? Se você olhar para trás um pouquinho na eleição do presidente do Senado e do presidente da Câmara, com que tipo de, vamos chamar de inimigo, né? Porque se está tirando o pão da minha casa, é meu inimigo, né? Uhum. O ladrão me rouba, está tirando da minha casa. Quem tira do meu salário, para mim, também é inimigo, né? Então, o nosso inimigo comprou, entre aspas, a eleição do presidente tanto da Câmara como do Senado, com a liberação de emendas, né, bilionária, né? Então, esse é o jogo, né? Do outro lado, tem alguém que detém um orçamento de bilhões e bilhões de reais e que faz a sua distribuição ao bel prazer da sua vontade ali, né? Contra isso, nós só temos a nossa capacidade de nos organizarmos, né? Então, o que nós pedimos aqui para as pessoas? Que acompanhem, fique por dentro, né? Acompanhem os vídeos que nós mandamos aí via WhatsApp, as nossas redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, porque talvez, quando a pandemia permitir, nós tenhamos que ir até Brasília lá, Sim. mostrar a nossa insatisfação no Congresso, né? Sim. Agora, o recado que eu quero dar aqui para o presidente, que é militar, né? Se ele estudar um pouquinho a guerra contra o povo israelense, né? O povo israelense é aguerrido por quê, né? Tem algumas teorias, porque eles não têm para onde correr, né? Para trás tem um mar. Cercado por todos os lados, você vai se defender. Então, é isso que eles querem fazer conosco? Nos colocar contra uma parede, nos pressionar ao limite? Porque né? Se você pegar o salário, se você, o administrador público falar assim, olha, mês que vem nós vamos reduzir o seu salário em 25%. As suas contas vão reduzir 25%? De jeito nenhum. Né? Sua prestação da sua casa, do seu carro, né?
A escola do seu filho que você paga, se você quer ter uma escola de qualidade para o seu filho, você tem que pagar uma escola particular. Como é que você vai chegar para a escola e falar, olha, meu salário vai vir 25% menor no mês que vem? Né? Agora, eu sinceramente, eu nunca vi isso em iniciativa privada. Chegar e falar, vou reduzir seu salário. Não. Eu nunca vi isso. Nem eu. Agora quer implementar no serviço público, que é a PEC 186, né? O pacotinho de maldade do governo. Contra isso, senhores, nós temos que lutar. Só nos resta lutar. Agora, né, se nós ficarmos sentados em nossas poltronas, simplesmente falando que, não, porque o governo A era isso, o governo B era aquilo, porque o governo atual é que está fazendo. Sim. Não é nem o governo passado e nem, quem sabe, um futuro. É o governo atual que está executando essa maldade contra nós. Então você, policial GCM, você precisa entender que se essa PEC passar do jeitinho que ela está lá, né, é a sentença de morte da guarda. Márcio, mas eu estou aposentado. Estou em casa de boa, tenho paridade. Aposentei com salário integral. A paridade de quanto é que é mesmo? Os aumentos que o prefeito dá? 0,01%. 0,01%. Desde a Marta. Então nós tivemos Marta, Serra, Kassab, Haddad, Dória e agora Bruno Covas. 0,01%. Então se você que está aposentado acha que sua vida está ganha, tira o cavalo da chuva. Porque você também vai perder. E daqui, sei lá, alguns anos, se não tiver nenhuma modificação na carreira da Guarda Civil Metropolitana, que é advinda da luta de quem está trabalhando, a sua paridade, não vai servir para nada. Não faz diferença nenhuma. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um bico aí. Mas peraí, você está achando que é bico de segurança? Não. Porque se a guarda não existir mais, para que vai ter porte de arma? Justamente. Aí você vai fazer bico do quê? De desarmado na porta da padaria, porque você não vai ter porte de arma. Então, policiais, abram os olhos. O momento é de luta. E não tem outra saída. Não tem outra saída que não seja resistência. É uma questão de resistência mesmo. Se não é resistência, sobrevivência. Se não for para a luta agora, se a gente não nos unirmos o suficiente para evitar essa pancada, o governo ele trabalha com a lógica de que o funcionário público, os servidores públicos, eles são privilegiados, que nós temos privilégios, né? Desde a época do Collor, né, os marajás, né, que ele falava de marajás, ele estava falando, se referindo aos servidores públicos. Então eles acham que eles vendem essa ideia para a sociedade e a sociedade, boa parcela dela compra. Sim. Então uma das coisas que a gente tem que fazer também é convencer os nossos próximos ali, pelo menos familiares, parentes, vizinhos, de que não é assim que funciona, né? Tem gente que está falando mal do servidor público e está esperando abrir o concurso para querer ser servidor público, né? Então... Já se prepare. Demonstrar que o governo está errado. O governo está errado. Nesse momento, o que está fazendo está errado, né? E resistir, Vilar. Porque assim, a pancada vai vir forte. A nossa defesa é que vai absorver ou não essa pancada. Né? Fazer absorver ou não essa pancada. Eu não conheço nenhum colega, inclusive isso me inclui, que reserva 25% e sobra 25% do salário todo mês. Não sobra, do meu não sobra. Me apresenta aí, né? Então, porque para esse colega que consegue guardar 25% todo mês, quando reduzir lá 25%, ele não vai sofrer, impacto, né? E no final das contas, Vilar, olha só, nós estamos aqui na Prefeitura de São Paulo que não tem hora extra. Não. Né? Não tem. Então a gente tem banco de horas. Né? Você duvida alguma coisa do camarada pegar lá, cortar sua jornada em 25%, reduz seu salário em 25%, te coloca para trabalhar o dobro do seu dia de folga e não te dá folga? Eu não duvido. Porque tem chefe que tem a moral de colocar o colega para fazer avaliação psicológica no dia de folga, sendo que bastava ele fazer um planejamento e colocar no dia de serviço. Mas não, ele vai lá e coloca no dia de folga. O colega perde o dia para fazer a avaliação psicológica, chegar lá na unidade, ele quer dar 2 horas no banco de horas. Absurdo. Então esse tipo de gestor vai cortar o seu salário em 25% e vai colocar você para trabalhar na folga e você acha que você vai ter folga? Não dá. Pelo jeito vai ter que abrir um concurso para capitão do mato, né? Nós estamos voltando para a escravidão, né? Pois é. Difícil, viu? Então, colega, é resistência. Se não resistir, vai perecer. Chegamos ao final desse programa Fique por Dentro. Se você gostou do conteúdo, dá o like lá. Se você não é inscrito, se inscreva. E se já é inscrito, vai lá no sininho das notificações. Toque lá e já sabe, né? Fique por dentro.